nós providenciaremos a compra e um programa, né, um plano nacional de imunização está praticamente pronto na saúde para a gente vacinar quem quer. Eu não vou perguntar aqui pro Milton ou pro Nadalim, né, se eles vão tomar a vacina ou não. Tá? Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. Não vou tomar a vacina. Se você achou que não ia tomar a vacina era eu, Achou errado, otário? pois é, né? Essa é a fala do presidente Jair Bolsonaro e de muitas pessoas que eu tenho conversado, né? Pensava que era algo, ia ser algo pontual, uma outra pessoa que fosse cair nessa armadilha, né? Mas infelizmente o negócio é mais sério do que eu pensava. As pessoas não querem tomar a vacina capitaneados por essa fala absurda do presidente. Alguns por outros motivos, que também indiretamente estão ligados a essa fala, né? Então, cabe a nós aqui no canal, né, abordar esse assunto. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, canal Papo Progressista contra o obscurantismo e a deficiência de pensamento organizado. Infelizmente é o que eu posso afirmar que boa parte da nossa população está tendo ultimamente, né? Porque quando você vai concordar com uma frase dessa, travestida do direito de liberdade, você está sendo conivente com o genocídio. É isso mesmo, gente. Isso que o nosso presidente, nosso excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro está fazendo com o povo brasileiro é genocídio. Né? Aí você vai dizer, 180 mil não chega a 0,1% da população, ainda tem 99,9% que vai sobreviver. Será? A gente sabe quanto tempo a gente vai durar dentro dessa pandemia? A gente sabe se isso vai ser realmente solucionado com o plano de vacinas que foram aprovados agora há pouco? São muitas perguntas, né? São muitas perguntas. É notório que desde o início da pandemia, esse governo, ele não está interessado em fazer com que os danos da epidemia sejam minimizados. O que a gente tem observado é uma grande quantidade de erros, né? Uma sucessão de erros. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. São desastres? Atrapalhadas? Não. É notório, gente, que isso é proposital. Esse governo ele não está interessado em conter os danos econômicos, psicológicos, né? E tantos outros danos que pode causar à nossa sociedade. Ele nega o tempo todo, depois ele vem com a conversa que a pandemia é só uma gripezinha, depois ele entra com um plano de vacinação. Quer dizer, são mensagens conflitantes. E isso causa uma tremenda confusão na cabeça do brasileiro, né? Principalmente o brasileiro que não tem o pensamento propriamente organizado. Ele pega, né, o medo. Só que as pessoas, ao invés de ter medo da doença em si, da Covid-19, as pessoas estão com medo da vacina, né? A gente sabe que toda essa treta da vacina aí, do governo Bolsonaro, é treta política. É treta dele com o governador de São Paulo, o João Dória, né? Porque João Dória saiu na frente, também tem pretensões eleitoreiras lá para 2022 e ele quer sair na frente com a vacina. E o governo, para sabotar um possível adversário lá de 2022, que pode derrotá-lo, ele simplesmente sabota a vacina. A gente sabe que João Dória também não é flor que se cheire, é um governador que está aí pensando não principalmente na vida dos cidadãos do estado dele. Ele está pensando na próxima eleição. E Bolsonaro ainda consegue ser pior porque ele não consegue pensar na população e essas pretensões para 2022, se tiver mortes no meio, para ele tanto faz. Pelo menos o outro está pensando nisso, salvando vidas. Embora também não seja louvável, mas é menos pior. Estou passando aqui pano para Dória? Não. Mas a gente sabe que a vacina é importante
para a gente retomar a vida, né? Para retomar tudo, pelo menos parte do que a gente vivia antes. Ninguém aguenta mais estar andando por aí de máscara, tá tendo que cumprir protocolos de segurança. A gente sabe que muita gente sequer fez isso, né? Por conta de uma má informação. As pessoas estão mal informadas, gente. As pessoas não estão conseguindo seguir os protocolos porque tem esse conflito de poder aí. Por um lado tem os governos estaduais pedindo para você cumprir os protocolos e do outro tem um governo federal dizendo que não precisa, que é só uma gripezinha, que vai matar uma minoria, né, que vai matar só idoso. Aí fica essas informações conflitantes na sociedade e as pessoas não sabem para quem correr. Muita gente tem que trabalhar, tem que ganhar seu sustento. Infelizmente tem que enfrentar transporte público. Por outro lado tem pessoas que estão nem aí. Estão realmente cagando e andando. Estão indo para festinhas, fazendo aglomerações, né? Aí você vai me questionar, o que é que tu tá fazendo aí num lugar aberto sem máscara? Gente, eu tô num parque público aqui, pouco frequentado, né? Pelo menos nessa hora do dia. E onde as poucas pessoas que estão por aqui caminhando estão de máscara. Eu ia gravar esse vídeo em outro parque, aqui próximo. Dei uma caminhada aí de quase 1 quilômetro para vir para aqui, que é onde geralmente eu gravo. Tinha tentado gravar nesse outro, mas lá não tem condições. Lá o parque, além de ser cheio, tinha muita gente sem máscara. E eu vim para cá em busca de privacidade também, né? Que esse parque é um pouco mais isolado assim, aí você tem uma privacidade melhor para gravar o vídeo. Mas de qualquer forma, gente, eu tô com a máscara aqui na bolsa. Quando eu terminar que for voltar para a rua ali, eu vou voltar a andar de máscara no meu caminho daqui para casa. Eu não vou continuar sem máscara, certo? Tô seguindo os protocolos, ó. Tá aqui a garrafinha de álcool gel, sempre ando com ela, né? E muita gente aí não faz isso, não toma esses cuidados. E a pandemia está muito longe de acabar. Sobre a vacina. Assim, eu não vou dar detalhes técnicos sobre a vacina, como ela é feita, quem produz, quem fabrica, quem distribui. Talvez isso possa até ficar para outro vídeo, né? Para a gente tentar compreender melhor como é essa logística aí. Mas eu vou falar sobre a vacina em si. Historicamente falando, né? Desde que as vacinas surgiram lá no século XIX, o que a gente tem acompanhado é uma evolução constante do seu uso. Tanto é que a expectativa de vida nos últimos 200 anos ela tem aumentado consideravelmente, né? A mortalidade infantil diminuiu, doenças antes que matavam milhares ou milhões de pessoas, hoje ou foram erradicadas ou estão isoladas, né? Em pequenos lugares, assim, né? Em lugares isolados. E você tem a eficiência das vacinas comprovadas pela história. Aí, de uns anos para cá, essa evolução vem sendo questionada por motivos políticos, né? As pessoas estão começando a duvidar da eficácia das vacinas. Pessoas que chegaram à idade adulta justamente por conta delas. Que evitou se pegar certas doenças quando ele era criança e chegou à vida adulta para vir agora questionar as vacinas. Pessoal, as pessoas que estão produzindo a vacina atualmente, né, principalmente os laboratórios chineses, e outros laboratórios aí espalhados pelo mundo afora, estão todos interessados, claro, comercialmente na venda das vacinas, isso sem dúvida, mas também eles estão interessados em voltar à vida normal, não é? As economias aí afora, os países estão interessados em que a economia retorne, que a gente sabe que enquanto houver esse estica e puxa de pandemia, a gente nunca vai ter uma normalidade. A gente tenta criar uma normalidade artificial. Isso, ao invés de melhorar, está piorando a situação. Então você tem aí a distribuição de vacinas, países de primeiro mundo, né, como a Inglaterra, que já começou essa semana a campanha de vacinação. Outros países aí que já estão comprando a vacina e já vão vacinar seus cidadãos, até os Estados Unidos, cujo presidente que está saindo agora, o Donald Trump, estava também na linha do negacionismo, está, né, no finalzinho do mandato agora, disponibilizando as vacinas também. E aqui no Brasil a gente tem essa briga desnecessária, né? Essa imbecilidade aí do nosso excrementíssimo presidente, desse ministro da saúde que é um pau mandado, né? Esse Eduardo Pazuello aí, que é um incompetente, um cara que não gosta de trabalhar, que estava um dia desse aí fazendo churrasquinho com Zezé de Camargo cantando karaokê, enquanto 181 mil pessoas já morreram. É um cara que é um pau mandado. Olha só, não teve problema nenhum. senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima Dá pra aqui, né? desenrolar. Tem até vídeo falando, mostrando isso, onde ele fala com todas as letras, né?
que é pau mandado de Bolsonaro. E diante disso, né, você tem aí um ministério incompetente que faz tudo o que o presidente manda. A gente sabe que desde o começo da pandemia o Ministério da Saúde ele vem passando por mudanças, né? Lá no começo da pandemia era o Luiz Henrique Mandetta, que era apoiador do governo, mas ele tinha uma mentalidade mais científica, né, mais voltada para a ciência. Ele queria cumprir os protocolos, né? E foi fritado e afastado. O ministro seguinte, Nelson Tais, também médico, também foi fritado, porque ele não aceitou assinar o documento onde ele receitaria cloroquina, né, a hidroxicloroquina, que é um remédio sem eficácia comprovada, né, no combate ao Covid. E ele foi, por se negar, né, a prescrever esse remédio em massa, ele foi também demitido. E agora esse ministro aí, Eduardo Pazuello, que não é médico, é simplesmente um general paraquedista, um cara que disse, né, que é especialista lá em logística, né? Mas ele está lá, fazendo tudo que o governo manda. Não é um ministério autônomo que preza pela ciência, preza pelo negacionismo, pelo conflito. E é isso que está acontecendo, é conflito, gente. Bolsonaro só está interessado pelo conflito. Ele prefere brincar com a sua vida do que brincar com a dele. Ele quer 2022 ser reeleito, nem que para isso ele use a pandemia como plataforma política, é o que ele está fazendo. Ele quer detonar o João Dória lá em São Paulo, né? Sabotar a vacina dele, quer entrar na frente também com a vacina, mas não é porque ele quer salvar a vida dos brasileiros, não. É porque ele quer ganhar em 2022. Enquanto isso, o gado, né? Seu Serruela! Seu orelhudo! Esse bando de eleitor, meu Deus do céu, eu não entendo como é que pessoas ainda defendem. A gente tenta respeitar no máximo a opinião política, mas com essa turma não dá, né? Diante aí da mortalidade aí de tantas pessoas aí, a gente não tem como, né, tentar entender esse tipo de gente que vê pessoas morrendo e mesmo assim continua defendendo um genocida desses. Esse vídeo ele está sendo mais um desabafo, né? Até eu desviei bastante do roteiro porque, assim, não tem como a gente falar simplesmente desse assunto com o cérebro, né? A gente está vendo aí, todos nós estamos sofrendo um impacto psicológico dessa pandemia, doido para que isso se acabe logo, mas a gente está vendo cada vez mais distante no horizonte, né, a possibilidade disso acontecer. Enquanto brigas políticas estiverem acima da vida e do bem-estar dos cidadãos, eu não tenho boas notícias para vocês, né? Pelo menos é o que eu enxergo, eu e muitas pessoas, né? Porque o que a gente está vendo é uma politização enviesada da pandemia, completamente enviesada, onde as vidas valem menos do que o projeto de poder. Se você chegou até aqui, né, dê um like ou um dislike, comente, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né, que assim você faz o canal crescer e se propagar. Esse vídeo ele foi mais um desabafo, como eu disse, né, do que propriamente um vídeo roteirizado. Por isso é sempre esse apelo que a gente faz, né? Eu e muitos outros youtubers aí progressistas, que acreditam na ciência, que acredita que a vacina sim deve ser tomada, certo? Que tudo isso que alguns governos, né, negacionistas estão fazendo é causar confusão na cabeça das pessoas, colocando em dúvida a procedência das vacinas. Até essas vacinas chegarem, gente, e um programa sério de vacinação começar a ser implementado, o que temos que fazer é álcool em gel, uso da máscara, não é? E essas medidas, esses protocolos aí, evitar aglomerações. Às vezes a gente pode falar isso, pode entrar num vídeo e sair no outro, mas é aquela coisa, de tanto bater, uma hora alguém aprende, né? Alguém entende que isso é o que deve ser feito. E no mais é isso, gente. A gente sempre pede aí respeito também aos profissionais de saúde que estão lá na frente da doença, né? Estão enfrentando aí a doença dia a dia. Estão vendo pessoas morrerem, muitos deles também estão contraindo e morrendo, né? E essas pessoas não estão sendo respeitadas.
Né? Vamos pensar nessas pessoas aí, nos leitos lotados, nas pessoas aí que estão perdendo a vida, né? Famílias que estão sendo destroçadas, enquanto muitas estão levando uma falsa normalidade, achando que não pode acontecer com elas, né? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês e tchau.